O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma religião, não é uma filosofia de vida, uma lista de regras ou mensagem de autoajuda. O Evangelho é a notícia que Deus fez em Cristo para salvar pecadores. Você já percebeu que muita gente fala sobre o Evangelho, mas acaba não conseguindo explicar? E o mais assustador é que alguém pode frequentar uma igreja durante anos sem nunca ter entendido o Evangelho de verdade. Se eu perguntasse agora, o que é o Evangelho? Muitas respostas apareceriam. Amar o próximo, ter fé, fazer o bem, ir à igreja. Mas nenhuma dessas coisas é o Evangelho. Então, o que realmente ele é? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta para os cristãos lá da igreja de Corinto, para poder corrigir vários problemas doutrinários que tinha naquela igreja. Ao chegar no capítulo 15, ele volta ao fundamento de tudo. Observe algo importante. Paulo não diz, o evangelho é o que você faz. Ele diz, o evangelho é o que Cristo fez. O centro da mensagem não é o homem, é Jesus. E a palavra evangelho significa literalmente boa notícia. Mas para entender a boa notícia, primeiro precisamos entender a má notícia. E a Bíblia, ela ensina que todos os seres humanos pecaram contra Deus. Todos. Religiosos, ateus, ricos, pobres, moralistas, imorais, todos. Completamente todos. O problema da humanidade não é falta de educação, não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidades. O problema fundamental é o pecado. E o pecado não é apenas cometer erros. Pecado é viver em rebelião contra Deus. É rejeitar a sua autoridade, é querer ser o Senhor da sua própria vida. E é aqui que surge a pergunta: como um Deus perfeitamente santo pode receber pecadores culpados? E é aí que entra o Evangelho. Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, que nós nunca conseguiríamos viver. Obedeceu perfeitamente ao Pai. Depois ele foi para a cruz. Ali ele foi crucificado e ele carregou a culpa do seu povo, de todos nós. Ele recebeu o juízo que nós merecíamos. Ele morreu em nosso lugar, ele foi sepultado e ao terceiro dia, como eu já falei antes, ele ressuscitou. O Evangelho é a notícia de que Deus realizou em Cristo aquilo que nós jamais poderíamos realizar em nós mesmos ou por nós mesmos. E é por isso que precisamos prestar atenção, porque a religião geralmente diz, faça para ser aceito. E o Evangelho diz, Cristo fez, agora responda com fé. A religião, ela aponta para o esforço humano. O Evangelho aponta diretamente para a obra de Cristo. A religião, ela diz, tente alcançar Deus. O Evangelho anuncia, Deus veio buscar e salvar pecadores. Você que está aí assistindo esse episódio, talvez você esteja tentando se aproximar de Deus através das obras. Talvez esteja tentando compensar erros do passado. Talvez você pense que precisa primeiro se consertar a tua vida para depois vir a Cristo. Mas o Evangelho funciona exatamente ao contrário. Você não vem porque conseguiu se tornar digno. Você vem porque nunca conseguirá. Você vem porque Cristo é suficiente. O Evangelho não é um conselho, é uma notícia. Não é sobre o que você deve fazer por Deus. É sobre o que Deus fez por você em Cristo. A cruz declara que seu pecado era mais grave do que você imaginava. Mas a graça declara que o amor de Deus é maior do que você também poderia imaginar. O Evangelho não diz, você é forte. O Evangelho diz que você era incapaz de salvar a si mesmo e que Cristo veio fazer por você aquilo que você nunca poderia fazer. E no próximo episódio, vamos responder uma pergunta que muitas pessoas pensam conhecer, mas poucas compreendem profundamente. Quem é Deus? Quem é Deus? Porque antes de entendermos a gravidade do pecado, nós precisamos entender a santidade daquele contra quem pecamos. Metanoia, mudança radical de mente que gera uma mudança radical de vida, da sua e da minha vida.